d'água e mudar a nossa sorte. Vamos todos pensar forte. Vai cair um pingo d'água. Mudar a nossa sorte. Vamos todos pensar forte. Salve pessoas, se você viveu nos anos 80 e 90, com certeza esses 4 nomes são sagrados para a sua vida. Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Vamos de galope pra poder chegar. E hoje nós vamos viajar no tempo para falar daquela que é considerada por muitos críticos e fãs uma das maiores obras-primas do quarteto, Os Trapalhões e o Mágico de Oroz. Lançado em 1984. Esqueça o Sapato de Cristal e a Estrada de Tijolos Amarelos de Hollywood. Aqui, a realidade é o sertão nordestino, a estrada é de poeira e o grande vilão não é uma bruxa má, mas sim a terrível seca e a ganância dos poderosos, misturando a clássica história que fez sucesso em Mágico de Oz com a literatura de cordel e a dura realidade do Nordeste brasileiro. Esse filme conseguiu divertir, emocionar e surpreendentemente fazer uma crítica social cirúrgica que continua atual. Mas primeiro a gente tem que entender o impacto de Mágico de Oroz em 84. O Brasil vivia momentos finais da ditadura militar. O movimento das diretas já estava fervendo e o país enfrentava uma inflação galopante. No meio de tudo isso, os Trapalhões eram o maior fenômeno de comunicação do país. No filme, Dr. Renato interpreta Didi, um homem simples do sertão que caminha ao lado do seu fiel burro e seu amigo Arnaud Rodrigues e o monstro José Drummond, antes de ser monstro, né? Devido à extrema seca, ele decide migrar para a cidade de Oroz. E ainda mergulhando no contexto, esse filme marca a volta do quarteto após a separação, onde Renato Aragão fez seu filme, que não foi tão bem, assim como o trio Dedé, Mussum e Zacarias fizeram outro filme, também não tiveram o mesmo desempenho. Ou seja, eles voltaram com tudo e com muita vontade. Isso fica claro no filme. Vamos de galope pra poder chegar. Destaca também a ótima atuação de Dedé Santana, vivendo o covarde delegado Leão. Ele também assina a direção do filme junto com Vitor Lustosa. Também temos a participação de Xuxa Meneghel. No contexto, até então, ela não era a rainha dos baixinhos. Ela estava na manchete, ainda buscando seu lugar na TV brasileira, mas ela teve uma excelente atuação nesse filme. Também contou com a participação de Roberto Guilherme e também do vilão, que era o Coronel, vivido pelo excelente Maurício Vale. Cara, como que esse ator era excelente. Como que pensar em autoridade, pensar em vilão nos anos 80 e 90, era falar desse ator que, infelizmente, foi esquecido. Bem, mas vamos lá aqui falar da maquiagem. Enquanto Hollywood contava com as suas caríssimas próteses de látex, aqui era improviso, principalmente na roupa do delegado Leão. Sob aquele sol escaldante do Nordeste, Dedé Santana sofria para andar. Também tinha cenas engraçadas, como, devido ao calor, falaram que Mussum falava para a equipe que ele precisava do seu famoso suco, né? A cachaça, o mé. Só que gravar com uma roupa daquela de lata, realmente a sensação térmica passava dos 40 graus. Reza a lenda que Mussum tentou convencer a produção que precisava de mais mé para aguentar tamanho calor. Outra figura que deu muito trabalho foi o burro, que começava a empacar, e Renato Aragão achou engraçado e achou bom de improvisar com ele. E vale lembrar, claro, que apesar desse contexto todo de miséria no Brasil, de disparidade social, foi um fenômeno de bilheteria. Ele estava competindo na época com Star Wars. Então, assim, foi excelente bilheteria, levando 2 milhões de espectadores. Para você ter uma noção do que significa colocar 2 milhões em 1984. Como eu falei, o país em crise econômica, era um efeito inacreditável. O filme se tornou a 4ª maior bilheteria daquele ano no país. Superou grandes produções estrangeiras. Os Trapalhões tinham uma fórmula perfeita. Lançavam um filme nas férias de julho e outro no Natal. Os cinemas ficavam lotados com fila que dobravam quarteirões.
Para os exibidores de cinemas da época, o filme do Quarteto Mágico era garantia de que as contas seriam pagas. O Mágico de Oz consolidou a Renato Aragão Produções como uma potência industrial. Além de marcar a volta do Quarteto Mágico dos Trapalhões, esse filme também ajudou o Dr. Renato, se isso era o objetivo, a ter uma crítica social do país sem ser chato. Isso é um grande feito, porque o filme, em nenhum momento, ele é pedante. Até ao contrário, ele mostra essa dura realidade. Coronelismo, situação do país horrível. E eu lembro que no Jornal Nacional, no Fantástico, sempre era assunto acerca do Nordeste. Sempre essa disparidade social. Nosso país, onde dimensões continentais tinham um local onde a miséria era real. A dificuldade também era permanente, sem solução. Então os Trapalhões tentaram levar alegria para um cenário arrasado. Uma crítica social, um chamado de fé. Tem uma cena marcante, né, do Renato Aragão no Cristo Redentor. E acredito que isso tenha virado uma chave na cabeça do Dr. Renato, porque a partir daí ele começou a pensar mais sobre essa distribuição, vamos falar assim, social, que ele começou a se engajar mais em movimentos sociais. Isso aí se refletiu, né? Criança Esperança, a ideia na cabeça do Dr. Renato. Realmente é um marco para um cinema nacional divertido. Um filme que vale a pena ver hoje em 2026. E assim, esse filme marca uma crítica social que o Dr. Renato fez. Talvez não fosse o objetivo dele, mas ele conseguiu fazer de uma forma que foi clara, não foi pedante, não foi chata. Claro, esse filme precisa ser remasterizado, porque a qualidade dele é bem ruim. Mesmo quando passava na sessão da tarde, a qualidade gráfica é muito baixa. E o Dr. Renato conseguiu fazer uma sátira, copiar os elementos de Mágico de Oz, também sem ser chato. É difícil fazer ele. Eu vou dizer que ele conseguiu fazer de uma forma autoral. Claro que ele não assinou o roteiro sozinho. Tem Gracindo Júnior. Na minha opinião, um filme excelente, atemporal. Até hoje, em 2026, eu gosto de assistir ele. E você? Assistiu na sua infância? Qual que era seu Trapalhão favorito? Deixe a sua memória aqui, seus comentários. Quando que você viu esse filme? Se você concorda que a qualidade gráfica dele é baixa? Se o Dr. Renato conseguiu fazer uma paródia muito boa? Ruim ou apenas Dr. Renato? Se você já pegou tanto ranço do Dr. Renato, você não consegue reconhecer essa obra-prima do cinema brasileiro. Deixe seu comentário, deixe seu like e até o próximo vídeo.